Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os alunos do cursinho Voo Alto. A aula de hoje é sobre escalas de grandezas. Me chamo Sofia e sou a professora de vocês. Vamos começar a aula falando o que são escalas de grandezas. Escalas de grandezas se referem à forma como comparamos tamanhos e quantidades, tanto em termos de comprimento quanto de outras grandezas físicas. Elas podem ser usadas para representar objetos em desenhos, mapas ou até mesmo para descrever a ordem de magnitude de um número. A escala em desenhos e mapas indica a proporção entre o desenho e o objetivo real. A ordem da grandeza é uma forma de classificar grandezas físicas com base em suas potências de 10. Vamos começar falando sobre escalas de grandezas em mapas e desenhos. Normalmente, em mapas, aparece essa barra onde demonstra a escala do desenho, centímetros no desenho, dividido pelos centímetros na vida real. Isso que representa o exemplo de 1 por 100 mil. Então, no desenho, 1 centímetro representa na vida real 100 mil centímetros. Aqui temos duas formas de calcular a escala em desenhos, no caso, mapas, desenhos, etc. Usando regrinha de 3, por exemplo, no mapa, 5 centímetros representa 1.500.000 centímetros na vida real. 1 centímetro no mapa representaria quanto? Daí a gente faz a regrinha de 3, normal, e o resultado dá que 1 centímetro vale 300.000 centímetros na vida real. Ou utilizamos a fórmula E igual a D menor dividido por D maior, ou seja, escala igual distância no mapa dividido pela distância real. Para entendermos melhor o que eu acabei de explicar, eu trouxe um exemplo. Em um mapa do Brasil, cuja escala é 1 por 25 milhões, a distância em linha reta entre Porto Alegre e Palmas é de 9 centímetros. A partir dessa informação, assinale a alternativa que indica a distância real em quilômetros em linha reta entre Porto Alegre e Palmas. Duas coisas que a gente tem que ficar atento nesse enunciado. É que ele está pedindo a resposta em quilômetros, não em centímetros. Normalmente, quando a gente vai calcular, a resposta sempre vai estar em centímetros. A resposta vai dar em centímetros. Então, se ele pedir quilômetros ou metros, a gente vai ter que transformar de centímetros para metros ou quilômetros. No caso, quilômetros. Outra coisa que a gente tem que reparar é que aqui ele fala em linha reta. Em alguns exercícios podem parecer outros pontos. Então, a linha não vai ser somente reta, ela pode fazer outros caminhos. Isso aumentando o caminho, e às vezes ele pode pedir, vamos fingir, que tem ponto A, ponto B e ponto C. Ele pode pedir apenas do ponto A ao ponto B, ou do ponto B ao ponto C. Então, temos que ficar atentos a esse tipo de coisa. Agora, vamos ver a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C. E como a gente chegou a essa conclusão? Ó, para resolver esse exercício, vamos aplicar a fórmula escala igual distância do mapa dividido pela distância real. Então, ele usou aquela formulinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, sendo a escala 1 por 25 milhões e a distância no desenho 9 centímetros. Ó, tá em 9 centímetros e a escala também está em centímetros, porque é 1 centímetro por 25 milhões de centímetros, ok? Aplicamos, temos que 1 por 25 milhões é igual a 9 dividido pela distância no real, que é o que a gente quer descobrir, só que em quilômetros. Então, a distância real é 9 vezes 25 milhões, então a distância real é 225 milhões de centímetros. Só que como ele quer em quilômetros, a gente vai converter para quilômetros. Convertendo para quilômetros, vai dar 2.250 quilômetros. Alternativa C. Agora a gente vai falar sobre escalas de grandeza nas grandezas físicas. Essa matéria, nas grandezas físicas, na verdade se chama ordem de grandezas. Por isso, o segundo título se chama Regras para a Ordem de Grandezas. Então, existem duas regras, que é a primeira, transformar o número em notação científica, então o número que é apresentado em notação científica, e o segundo é analisar posteriormente se o número for menor que 3,16, a ordem da grandeza é a própria potência de 10. Se o número for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é a potência de 10, somando mais um expoente. Agora podemos observar uma tabela que é muito utilizada na matéria de ordem de grandezas, porque podemos ver o maior número que altera, e o menor número. O maior número, sua representação em notação científica é 10 elevado a 12.
Já o menor é 10 elevado a menos 12. E tem os seus símbolos, que é T, G, M, K, D minúsculo, C minúsculo, M minúsculo, U, N minúsculo e P minúsculo. Bom, vamos aprender agora como transformar um número em notação científica. Ó, no primeiro exemplo, é o exemplo A, onde temos o número 6.590.000.000.000 e queremos transformar esse número em notação científica. Uma coisa que devemos saber, a vírgula sempre vai ficar no último zerinho, do lado do último zerinho. Para transformar em notação científica, a gente quer que fique um valor, o número 6, vírgula alguma coisa. Então vai ficar um número inteiro e mais alguma coisa. Então a gente tem que levar a vírgula entre o 6 e o 5. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e coloca a vírgula. Daí vai ficar 6,59 vezes 10 elevado a 15, que é o número de vezes, o número de casinhas que a vírgula andou até chegar entre o 6 e o 5. No exemplo B, a vírgula tem que andar para a direita. Então, ela tem que todas essas casinhas até chegar entre 1 e o 6. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casinhas. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Por que menos 11? Quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, igual no exemplo A, o valor continua sendo positivo. Quando andamos com a vírgula para a direita, igual no exemplo B, o valor do expoente se torna negativo, porque era um número muito pequeno que a gente aumentou ele para facilitar em outros cálculos e para utilizar em outras fórmulas. Por isso é elevado a um número negativo, o 10 é elevado a um número negativo, porque a gente aumentou um número muito pequeno. Agora eu vou ensinar como fazer soma e subtração em notação científica. O primeiro exemplo, a gente tem um exemplo de uma soma. Então, vai ser 3,3 vezes 10 elevado a 8, mais 4,8 vezes 10 elevado a 8 também. A primeira coisa que a gente vai fazer é somar os dois valores que não possuem um expoente, ou seja, o 3,3 e o 4,8. A gente vai somar eles. O número com expoente, que é o 10 elevado a 8, a gente mantém o 10 e olha o expoente. No caso, o expoente é igual, então a gente só copia. Quando a base e o expoente for igual, nas duas notações científicas, a gente só copia e mantém. Então, soma os dois valores e o resultado vai ser igual a 8,1 vezes 10 elevado a 8. No segundo exemplo, temos uma subtração. Então, vai ser o 6,4 vezes 10 elevado a 3 menos 8,3 vezes 10 elevado a 3. A gente faz a mesma coisa que nós somos, só que subtraindo. Ou seja, a gente vai subtrair os dois valores que não possuem expoente e manter a base e o expoente tem que ser iguais. Então, o resultado vai ser menos 1,9 vezes 10 elevado a 3. Mas você pode estar se perguntando, e se o expoente for diferente? O que a gente faz? Se o expoente for diferente, a gente vai ter que mexer na vírgula do valor que está na frente, que está multiplicando o número o 10 elevado a alguma coisa, para que os dois expoentes dos valores sejam iguais. Por exemplo, se no exemplo A, o 4,8 vezes 10 fosse elevado a 9, a gente ia ter que mexer na vírgula para ele se tornar 8. Daí ia ser um número diferente e somaria igual, só que daí a gente mexeria na vírgula para transformar ele em 8. Assim, para conseguir fazer a soma e a subtração. Agora vamos aprender multiplicação e divisão em notação científica. Vamos começar com multiplicação e o exemplo A. 1,4 vezes 10 elevado a 3 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 2. No caso da multiplicação e da divisão, não tem problema o expoente ser diferente. Bom, vamos começar multiplicando os dois valores que não possuem um expoente, que é o 1,4 e o 3,1. A gente multiplica eles normal, igual a gente faz na soma e na divisão. No caso do 10 elevado a 3 e do 10 elevado a 2, o que a gente faz numa multiplicação? A gente mantém a base, que é o 10, porque ela é igual, e os expoentes a gente soma. Então vai ficar 1,4 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 3 mais 2. Então a resposta vai ser 4,34 vezes 10 elevado a 5. No segundo exemplo, temos
2,5 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 2,3 vezes 10 elevado a 6. A gente multiplica os dois valores que não possuem expoente, igual no exemplo anterior. E aqui, a gente tem que prestar atenção na regra de sinais. Eu tô devendo R$ 8 e eu tenho R$ 6 para pagar a minha dívida. Quando ainda sobra da minha dívida, menos 2. Então, vai ficar a resposta: 5,75 vezes 10 elevado a menos 2. Agora vamos aprender sobre divisão. No exemplo A, temos 9,42 vezes 10 elevado a 5, dividido 1,2 vezes 10 elevado a 2. Agora, a gente divide os dois valores que não possuem expoente. E no caso do 10 elevado a 5 e do 10 elevado a 2, o que a gente faz? A gente mantém a base 10, por ela ser igual, e os expoentes a gente subtrai. Então, vai ficar 5 menos 2. Então, a resposta final vai ser 7,85 vezes 10 elevado a 3. Agora, vamos para o exemplo B. 8,64 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 elevado a 6. A gente divide os dois valores que não possuem expoente, mantém a base 10 e subtrai menos 3 por menos 6. Então, a resposta final vai ficar 2,7 vezes 10 elevado a menos 9. Agora vamos para os exercícios. Eu trouxe um exercício da escala em mapas e desenhos e o exercício da escala de grandeza na ordem de grandeza. Vamos começar com a escala em desenhos, a famosa cartografia, no caso. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 por 50.000, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representada com a alternativa A, 9 centímetros, B, 60 centímetros, C, 225 milímetros ou D, 11 milímetros. A resposta correta é a alternativa A. Por quê? A dimensão real da cidade D, maiúsculo, é de 4,5 km, o equivalente a 450 mil centímetros. Queremos encontrar o valor de D, minúsculo, que é a dimensão no mapa. Aplicando a fórmula da escala E igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo, temos que 1 por 50 mil igual a D minúsculo dividido por 450 mil. 50 mil vezes D minúsculo é igual a 450 mil. D minúsculo é igual a 450 mil dividido por 50 mil. D minúsculo é igual a 9 centímetros, alternativa A. Agora vamos para o segundo exercício de notação científica e analisar também em relação àquela segunda regra que eu mostrei para vocês. Ó, transforma o número 0,0000359 em notação científica. Alternativa A, 3,59 vezes 10 elevado a 10. Alternativa B, 3,59 vezes 10 elevado a 5. C, 3,59 vezes 10 elevado a 1. D, 3,59 vezes 10 elevado a menos 5. E E, 3,59 vezes 10 elevado a menos 10. A alternativa correta é a letra D. Primeiramente, transformamos esse valor em número entre 1 e 9, no caso, tornando ele notação científica. Depois multiplicaremos por uma potência 10, ou seja, vai ficar 3,59 vezes 10 elevado a n. Em que o n é a quantidade de casas decimais em que movemos a vírgula. Como a movemos em 5 casas, então o número é igual a 5. Então vai ser 3,59 vezes 10 elevado a mais ou menos 5. Como a vírgula foi movida da esquerda para a direita, a potência é negativa. Então vai ficar 3,59 vezes 10 elevado a menos 5, que é a alternativa D. Agora, para ser uma ordem de grandezas, esse exercício, a gente tem que analisar se ele é menor que 3,16 ou se ele é maior que 3,16. No caso, ele é maior que 3,16. Então, o seu expoente vai ser uma ordem de grandezas, ele vai ser somado a 1, mais um valor. Então, vai ser o expoente mais 1. Então, vai ficar 3,59 vezes 10 a menos 4, que transforma isso em uma ordem de grandezas, ok? Então foi isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de fazer vários exercícios sobre escalas de grandezas para você ficar cada vez melhor nessa matéria. E foi isso. Tchau!